voltamos! E se você é novo por aqui, esse é o quadro fixo do canal, onde a gente conta várias histórias sobrenaturais ou assustadoras de alguma forma, esquisitas, misteriosas, que o pessoal compartilha aí em redes sociais, artigos, notícias, matérias e etc, etc. E hoje eu tenho 3 relatos sobrenaturais para contar para você. Fala oi, produção 1. Oi. Oi, produção 2. Oi. Bora lá? E o primeiro relato, a primeira história de terror de hoje começa assim. Eu cresci em uma casa mal assombrada. A casa foi construída em 1922 e eu não sei exatamente a sua história. Bom, e aí ele começa a listar aqui várias coisas que aconteciam lá. E ele diz que quando ele era pequeno, uma das primeiras coisas esquisitas era um sonho recorrente que ele tinha na casa. Nesse sonho, ele vagava pela casa durante a noite. Era sempre uma tentativa de encontrar alguma coisa ou alguém no sonho. E sempre terminava do mesmo jeito. Ele encontrava uma figura alta, escura, ou ele só conseguia ver a silhueta, mas é como se fosse alguém todinho de preto. Ele não via os detalhes. Essa figura estava sempre parada no meio da cozinha ali. E aí ele chegava, ele via muito pouco, aqui a iluminação era muito fraca, e aí ele acordava. E muitas das vezes que ele acordava, ele ouvia vozes, ele acordava ouvindo vozes. Geralmente 2 ou 3 vozes diferentes. E essas vozes falavam no idioma dele, que no caso é o inglês, então falavam um idioma que ele entendia, mas ele não conseguia concatenar o que elas estavam falando. Tipo, eram palavras, mas ele não conseguia entender o teor ali da conversa. Então ele sonhava com essa figura negra, ele acordava e estava ouvindo ali uma conversa do além, paralela, que ele compreendia as palavras, mas não entendia o sentido das frases. O que já é esquisito. Não fazia sentido as coisas que eles falavam. Muitas das vezes também, além das vozes, ele acordava congelado, sem conseguir respirar direito, totalmente imóvel, como se fosse uma paralisia do sono. E aí isso durava alguns segundos, alguns minutinhos ali que ele ficava preso, às vezes tipo acordado mesmo, com os olhos abertos, tudo, mas sem conseguir se mexer e tal. Paralisia do sono básica, assim. Até porque muitos casos de paralisia do sono vêm acompanhado com ataques espirituais, esse tipo de coisa, então esse tipo de relato é até que bem comum. Além disso, ele conta que a mãe dele via coisas também, e a irmã mais velha também, coisas sobrenaturais aconteciam com elas também. Para de rir de mim, produção, só porque eu não sei falar. E assim, eu achei isso aqui muito, muito esquisito, olha só. Ele fala que a mãe dele às vezes escutava uma espécie de jingle tocando do fundo da geladeira. Sabe o que é jingle? É aquelas musiquinhas. É tipo aquelas musiquinhas que tem de comercial ou de política, aquelas musiquinhas assim, tipo de propagandinha. A mãe dele escutava um jingle do além dentro da geladeira, gente. Como assim? Ele tá ouvindo uma musiquinha, você abre e não tem nada, a música para. Era um fantasma artista ainda, ele escrevia jingles. Isso acontecia tipo tarde da noite, você já imaginou? Você acorda de madrugada pra dar aquela saltada básica na geladeira, a saltada básica, eu não tô sabendo falar hoje, aquela saltada básica na geladeira, quando você chega perto, tá tocando uma musiquinha do além, imagina se for um jingle de político, que horror. Quem é que aguenta a geladeira tocando isso? Coisas que ligam e desligam acontecia ali na casa também, tipo coisas elétricas, máquina de lavar, esse tipo de coisa, ligava e desligava sozinho. De madrugada. Imagina, você tá dormindo, você acorda, a máquina de lavar tá lá batendo roupa, do nada. Quem é que aguenta? Não dá, né? Não dá. Bom, esse tipo de coisa ficava acontecendo, e aí ele conta que uma vez, o ano era 2001, a mãe dele acordou de madrugada e foi no banheiro. Ela tava indo no banheiro, e aí ela tava andando pelo corredor, e aí ela, tipo, meio que congelou, assim, porque ela escutou uma voz profunda, oca e bem alta, como se tivesse alguém parado na frente dela, mas ela não via ninguém. E ela escutou essa voz como se fosse um homem dizendo para ela, de uma forma bem calma, assim: não se preocupe, tudo vai ficar bem. Só que a forma como essa aparição falava era uma coisa meio mecânica. Não era muito natural. Lembrou aquela história das crianças, lembra? Das crianças de olhos negros, que falavam de uma forma meio forçada? Foi a mesma coisa.
Ela tinha a impressão que era um homem pela voz, e da forma que ela ouvia, como se fosse alguém mais alto que ela. Só que estava escuro. E ela escutou isso, ela correu acender a luz. Quando ela acendeu a luz, não tinha nada. Eu acho assustador. De madrugada. Em corredor escuro. Eu acho que eu ia fazer o quê? Correr pro quarto e me esconder embaixo do lençol. Pra quê ir no banheiro, gente? Pra quê? Faz ali atrás da porta, no cantinho. Pra que banheiro? Coisa desnecessária. Aí ela estava muito assustada, correu na janela para ver se tinha passos lá fora, porque era uma noite que estava nevando, então se tivesse alguém andando no perímetro da casa, teria passos, não tinha nada, na casa também não tinha nada. Ela acordou o pai lá dessa pessoa, né, o marido dela, para procurar. O pai ficou muito assustado, né, o cara ficou muito assustado, porque ele não acreditava em fantasmas. Aí ele entra no quarto do filho, né, da pessoa que tá contando, pega o taco de beisebol de madeira. Aí, né, o cidadão disse que viu o pai entrando para pegar o taco, tudo, não entendeu nada que estava acontecendo, e o pai ficou lá procurando, mas no final acabou não achando nada, não era nada. No final das contas, apesar de tudo isso ser muito assustador, ainda não acabou, tem mais coisa, mas desse caso em específico, a mãe dele, depois de um tempo, acabou, sabe, tipo, aceitando. Ela achou que pudesse ser o sogro dela, que tinha falecido há pouco tempo, ou qualquer coisa assim, porque ele falou, tudo vai acabar bem, né, e tal. Então ela, assim, apesar da forma como ele falava ser muito esquisita, e não ser exatamente a voz dele, ela preferiu acreditar que era ele. Eu acho que é melhor acreditar que era ele, né? Bom, ele fala que ao longo dos anos, a mãe e a irmã experimentaram a maior parte dos acontecimentos, até mais do que ele. Então, luzes que acendiam e apagavam sozinhas. O tal do jingle que continuava, elas continuavam ouvindo, a irmã também começou a ouvia sempre vindo da cozinha. E ele fala que mais tarde, quando ele já era mais velho, isso em 2018, os pais dele tinham se divorciado e a casa estava vazia. Não tinha mais ninguém morando lá. Ele tem a brilhante ideia de mudar para lá com a esposa dele. Voltar com a esposa. Que ideia de jirico. Eu queria estar filmando a cara da minha produção, as duas assim, porque ele fala que eles estavam cansados. Assim, a verdade é que já tinha passado muito tempo, ele lembrava, mas assim, tipo, pode ser que ele tinha achado que, né, aconteceu umas coisas estranhas lá, mas não era nada, né? Às vezes a gente vai meio que abstraindo. E aí ele fala que eles moravam num apartamento, eles queriam um lugar maior, estavam cansados de morar em apartamento, acabaram voltando lá para tal da casa. E aí ele fala que na primeira noite ele estava desfazendo as malas, ele estava com as malas no quarto, ele começa a tirar as coisas, aí ele sente uma presença muito forte, ele se sente vigiado, e na hora ele lembra assim, tipo, mano, por que eu voltei pra cá, né? Aí ele fala que ele não queria estar ali, que ele queria ir embora, até porque ele sentia como se fosse uma presença hostil, não estivesse gostando nada dele estar ali, a casa estava vazia, né? Tava só pro fantasma. A família inteira foi embora, o fantasma ficou feliz ali. Aí o cara voltou, não gostou, né? E ele falou que nos próximos dias foi ficando pior, porque a esposa dele trabalhava numa cafeteria no horário da noite. Então, geralmente à noite, ele ficava sozinho na casa, porque ela estava trabalhando. Ela trabalhava à noite e ele trabalhava de dia, de manhã, mas ele saía muito cedo. Então, ele disse que teve uma certa manhã que ele acordou para trabalhar, isso era 4:30 da manhã, coitado. Que vida é essa? Tá. 4:30 da manhã, é assim, ó. Ele estava acordando para ir trabalhar. Só que nesse horário a esposa dele já tinha voltado. Ela trabalhava à noite, mas 4:30 da manhã ela já estava em casa. E aí ele levantou e estava lá escovando os dentes no banheiro, que era tipo uma suítezinha, e a esposa dele estava na cama. E ela acordou com uma voz do além dizendo a palavra conde. Conde é tipo um título, né? Um título de nobreza, qualquer coisa assim. E aí ela chegou pra ele e perguntou se era ele que tinha falado, né? Que ela escutou uma voz e tal. E ele falou, mas eu tava escovando o dente, como que eu ia falar alguma coisa? Ô, combo. Não ia dar certo. Não fui eu, entendeu? E aí ele fala que na hora ele pensou assim, mano, vai começar tudo de novo. Né? De novo, por que eu voltei? Por que eu tive essa ideia? Tudo bem. Mas não falou nada pra ela. Ela não sabia que a casa tinha sido assombrada, que a casa era assombrada, entendeu? Coitada.
Ai, meu Deus. Aí na manhã seguinte também, de manhãzinha, 4h15 da manhã, eles começam a ouvir aquele tal do jingle no pé da cama. O fantasma resolveu sair da geladeira, sair da cozinha e vir tocar musiquinha no quarto, gente. No pé da cama. Imagina você ser acordado com uma musiquinha do além, um jingle do além. Eu queria, eu queria tanto saber se tinha letra esse jingle. Ficou uns 10 segundos tocando e os dois ficaram apavorados. Aí eles correram acender as luzes, porque estava escuro, né? 4h15 da manhã. Eles foram acordados com um jingle do além. Aí eles levantam, acende a luz, corre, acende a luz, revista o quarto, não acha nada. E no dia seguinte eles abençoaram a casa. Ele não fala se eles mesmos fizeram uma limpeza, alguma coisa, se eles chamaram algum religioso. E aí ele fala que não mudou nada. Não, melhorou um pouquinho, mas assim, o jingle parece que parou, pelo que ele fala, essas coisas mais assim, mas que de vez em quando ainda acontecia isso, de luz que acende sozinha, apaga sozinha, o ventilador do fogão que ligava sozinho. Não sei que modelo de fogão que tem ventilador, deve ser grande, sei lá. Ele fala que a casa era antiga. Será que Pode ser, tipo exaustor, né? Pode ser isso. Pode ser isso. Ele disse que ficava girando sozinho do nada, sendo que ninguém tá usando nada. Ai, meu Deus. Ele fala que teve um momento que tava um do lado do outro, ela usando o celular, aí o celular dele começa a tocar. Quando ele olha o celular, é o número dela. Só que ela tá no telefone do lado dele falando com outra pessoa. Como é que pode isso, gente? Mas essa casa era muito assombrada, muito assombrada. Eu queria saber se era aquela figura negra lá do começo que ele sonhava, né? Será? Deve ser assustador, né? Porque a figura toda de preto, alta, assim, esguia, figuras sinistras. Que pode ser 1 milhão de coisas uma figura dessa, mas tudo bem. Ele ganha pela chatice. vão embora? Ele expulsa. Aí ele fala que ele não atendeu, não. Ele se fez de morto, fez que não viu que tava tocando. Ele ficou com muito medo de atender. Vai que tem uma voz lá do outro lado, né? E aí ele falou que passou um tempo. Eles se mudaram. Seria incrível se Verdade! Ia ser ótimo. Isso é maravilhoso. Seria um final perfeito pra essa história. Mas não, ele não atendeu, ficou com medo, passou um tempo e eles se mudaram, desistiram de morar lá. Aí quem foi morar lá? A irmã Não tem problema. tem demência. Aí veio a irmã. Ai, meu Deus. Aí ele fala que a irmã mudou. E aí, depois de um tempo, ela contou pra ele que ela tava dormindo ou acordando, alguma coisa assim. Ela escutava. Ela tava assistindo um programa de TV. Aí ela desligou a TV. Ela desligou a TV pra dormir. Ela tava indo dormir. Desligou a TV pra ir dormir. E aí ela começa a escutar alguém, como se tivesse alguém na ponta da cama, assoviando a musiquinha do programa que ela tinha acabado de assistir. O fantasma tava assistindo TV com ela, gente. Ele diz que ela fica lá, ela continua morando lá e ela tenta, às vezes, filmar pra ver se sai alguma coisa. Ela mora sozinha, na casa assombrada, e fica tentando filmar. Diz que, às vezes, dependendo se ela tira foto ou qualquer coisa assim, sai aquelas bolinhas de luz, sabe? Mas que ela continua lá. E aí ele conclui que ele não sabe o que pensar, mas que recentemente ele conversou com a irmã, ela não tá mais morando sozinha, ela tá morando com o namorado, ele tá lá com ela. E já faz muito tempo que não acontece nada. De vez em quando alguma coisinha só, uma luz, alguma coisa assim, mas no geral, nada. Acabou o jingle, entendeu? Essas coisas mais assim não acontecem mais. É que o fantasma percebeu que com ela não vai rolar. Ela tá fazendo investigação, não deu pra expulsar, né? Não. E aí ela fala pra ele que ela acha que ele pode ser um portal, que atrai mais de um espírito, sei lá, qualquer coisa assim, mas ela tá muito bem, obrigada, lá na casa assombrada. A maioria das pessoas quer fugir. Não, esse fantasma ele desistiu de botar todo mundo pra fora. Tipo, ele começa a tocar o jingle e ela tá lá dançando na sala. E o fantasma olhando pra ela, tipo assim, é sério isso? Eu só quero que você vá embora. Exatamente. Ai, gente, muito bom. Não é ela que é corajosa de conviver com ele, é ele que é corajoso. De conviver com ela, exatamente. Ele que vai pegar as coisas dele e ir embora. É desistir, né? Deixa eu arrumar outro lugar pra assombrar. Porque isso aqui não tem graça, não tem medo. Tá bom, próximo. Segundo o relato de hoje, também é uma casa assombrada e a pessoa começa assim. A casa onde cresci era muito ativa. Eu morava em uma pequena rua sem saída e
conhecíamos todas as famílias que moravam na rua. Ele fala que uma das coisas mais assustadoras que aconteceu com ele foi assim. Ele estava no quarto dele e a mãe dele estava tomando banho no quarto dela. De novo, deve ser tipo suítezinha. E ele fala que a parede do banheiro dela dava com a parede do quarto dele onde tinha um armário. Só que, como era muito juntinho, ele conseguia escutar o chuveiro ligado. Então ele sabia que ela estava lá tomando banho. A mãe dele tomando banho e ele no quarto. Aí ele foi levar as roupas sujas dele para a lavanderia. Então ele tinha um cesto no quarto, ele pegou o cesto e foi levar as roupas nisso, supostamente a mãe dele estava tomando banho. Quando ele tá voltando, ele ia dar uma afastada na porta do quarto da mãe e ela tá lá dentro. Com a toalha, assim, só com a toalha no corpo. E ela tá com a perna assim levantada, tipo meio que apoiada. Onde que ela tá apoiada? Ah, na bancada do banheiro. Então pensa, ele entra, a porta da suíte tá aberta, a mãe dele tá com o pé apoiado na bancada do banheiro, com a perna assim, tipo, passando creme, assim, sabe? Passando creme, só de toalha, passando creme na perna. Aí ele disse que na hora que ele entrou, ela virou a cabeça, olhou pra ele, sorriu e não falou nada. Ele sorriu de volta e voltou pro quarto dele. Aí ele fala alguma coisa pra ela, e, tipo, ele viu ela sorriu pra ele sorriu de volta, ele virou pra deixar as roupas. Ele fala alguma coisa pra ela, tá saindo, ele fala alguma coisa pra ela, ela não responde, ele volta. Quando ele volta e olha de novo, ela não tá lá. Ela tá dentro do chuveiro. Aí ele corre lá pra dentro do banheiro, né? Pra ver se ela tá lá mesmo, porque aí ele se dá conta que o chuveiro ainda tá ligado. Ela não saiu do banho ainda. Aí ele corre lá, começa a falar com ela e começa a perguntar se ela tava lá passando creme na perna, se ela tinha saído do chuveiro, saiu, entrou de novo, qualquer coisa. Ela fala, claro que não, pra que eu vou sair do chuveiro e entrar de novo? Não saí daqui. Quem é que tava passando loção na perna e sorriu pra ele? Ou seja, provavelmente ela sempre esteve dentro do chuveiro, só que como ele viu ela lá, ele nem se ligou, achou que era ela e o fantasma é o mímico de novo. Só que nesse caso não é as vozes. Não, naquele vídeo eu coloquei o nome não. O nome do relato era o mímico. A pessoa escreveu assim, depois que eu me dei conta, por que mímico? Se ele imita a voz das pessoas, mímico é mudo. Eu contei o relato, eu pus o nome no relato, eu pus o nome no título do vídeo, mas o mímico não fala, gente. Dessa vez é o mímico mesmo, ele não falou, ele só imitou. E o fantasma se materializou como se fosse a mãe dele, gente. Ainda sorriu pra ele. Ela me disse, né? Ó, na minha época isso daí não era fantasma, não. Doppelganger? Fantasma Já que ouviu eu falar? saiba, Parece um doppelganger. É como se fosse um gêmeo. Tem uma lenda. Eu vou ver se eu trago um vídeo falando sobre isso. Doppelganger tem uns relatos assim, que você vê a pessoa num lugar e ela é vista ao mesmo tempo em outra. O doppelganger é uma lenda. É assim que se fala, eu acho que é. Se eu não me engano, é alemã. É como se fosse uma criatura mesmo, que ela é tipo um metamorfo. E aí tem uma superstição que se você encontra o doppelganger, você morre logo. Uma coisa assim, entendeu? E parece que tem alguns casos realmente da pessoa ser vista em dois lugares ao mesmo tempo, às vezes lugares próximos. Você entra, eu tô aqui, entro, falo com você, entro lá no banheiro, você tá ali, entendeu? Você tá aqui e tá lá. Eu vou trazer um vídeo falando, é muito interessante. é o Vira-Tempo da Hermione. Exato. Enfim, isso foi a coisa mais assustadora, mas não foi a única coisa. Lá ele via coisas se movendo, sombras, vultos, ele via muito, portas se abrindo. E ele achava que era só com ele, que seja lá o que for que tivesse naquela casa, estava atormentando ele. Mas depois que eles se mudaram, ele descobriu que outros membros da família também estavam passando por coisas semelhantes. Apesar de ninguém conversar sobre isso ali, às vezes fica com medo, né? 3. Quando minha filha tinha 4 anos, estávamos subindo uma colina e paramos num sinal vermelho. E aí, ok. Estradinha, colina, semáforo. Aí a filha vira para ela e diz assim: Ei, quem são essas pessoas? E onde estão os pés delas? Quem é aquela senhora? E por que ela tá chorando? Senhora de branco.
A mãe fala, mas que pessoas? A gente não tá vendo, não tem ninguém, alguma coisa assim, porque elas estavam dentro do carro e a menina via pessoas passando, andando do lado de fora. E a mãe falava que não tinha nada. E a menina ficava chateada. E ficava, né, criança, tipo, falava, não, mas tá ali, meio chorosa, assim e tal. Adivinha o que que era aquele lugar que eles estavam? Eles estavam parados no semáforo, em frente a um cemitério. E ela fala que essas coisas começaram a acontecer com frequência. Essa filha dela vivia vendo coisa que ninguém tava vendo, falando de coisa que ninguém tava vendo. Imagina você tá parado no carro na frente do cemitério e a criança falando, nossa, parece que é um filme, Invocação do Mal. Não é Invocação do Mal. Da Annabelle, que eles param o carro na frente do cemitério e os fantasmas vêm saindo. Por causa da boneca aqui atrás, espírito. É a mesma coisa, a menina tá parada na frente do cemitério e tá vendo um monte de gente que não tá. A pessoa se segue pra casa? Ai, credo. Se ela não viu nada em casa, tá tudo bem. Ela fala que os eventos continuaram por mais um tempo, mas ela era muito pequenininha. Quando foi por volta de 6, 7 anos, foi parando. E quando ela perguntava pra menina, a menina já não lembrava mais do que tinha acontecido. E que no dia que elas passaram ali na frente do cemitério, o cemitério estava vazio, nem tinha ninguém lá. Não é que nem, por exemplo, ela falou da senhora chorando. A senhora chorando poderia ser uma senhora de verdade que estava lá chorando no cemitério porque alguém morreu, né? Chorando por causa de luto. Mas não, o fantasma estava chorando. Será que estava chorando porque ela mesma morreu? É. Eu não quero ficar aqui no cemitério. Gente, que horror. Esses foram os relatos de hoje. Deixe seu like se você gostou e se inscreve para não perder outros vídeos como esse. Tchau, produções! Tchau.